Fala galera, beleza? Magoalado aqui na área. Pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo de dica. Essa dica vai ser mais especificamente para quem está querendo montar o seu primeiro computador gamer. Se uma pessoa tem um computador já com algumas peças de hardware e quer fazer uma substituição, um upgrade, aquela melhora que você está querendo para ganhar desempenho, para gravar seu vídeo, mas você tem dúvida se o processador, a placa de vídeo, a sua placa-mãe, a sua fonte, se eles vão suportar essas mudanças. E esse site é simplesmente perfeito. É o meupc.net. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nesse site você vai poder configurar seu computador para futuramente, se você não souber qual peça você selecionou do seu PC, você vai poder consultar ele depois. E você pode brincar de testar. E se eu comprasse uma placa de vídeo tal e quisesse colocar no processador, o consumo de energia é o suficiente? Vai precisar de uma outra fonte? Eu vou precisar de uma placa-mãe, o processador. Se eu trocar o processador, vai ser compatível com a minha placa-mãe? Ou a memória RAM que eu quero colocar ela é compatível, a frequência, se ela é DDR3, DDR4. Então esse é um site muito bom que eu vou estar deixando aí para vocês. Tem esse sitezinho aqui, você vem aqui no verdinho montar seu PC. Aqui é o site, a interface onde você vai montar o seu PC. Então vamos selecionar aqui rapidinho um processador que eu queira. Aqui ele vai listar um monte de processadores, a frequência, quantos núcleos, o consumo que ele vai ter de energia e o preço que ele baseia na vida real mesmo. Eu acredito que ele atualiza, né? Ele procura os melhores preços. Ah, o Nakabun tá esse preço, mas em algum outro site na Amazon tá mais barato, então ele sempre vai te dar um menor preço e aí você vê e pesquisa em outros sites se ele realmente tu consegue mais barato. Então essa configuraçãozinha eu vou fazer o que? Como da Intel. Então eu vou pegar, por exemplo, bem de exemplo mesmo, esse primeiro processador da Intel que apareceu, o i5-10400F, que está avaliado no preço de 728 com 28 centavos, porém no boleto tu pode encontrar ele a R$ 619. Então eu vou selecionar ele e adicionar aqui na nossa build. Selecionamos a nossa build, ele até fala que não tem nenhuma incompatibilidade, até porque não temos nada aqui adicionado. Vamos vir aqui em placa-mãe. E agora um detalhe, todas essas placas-mãe que apareceram, todas elas são compatíveis com a nossa processador que a gente escolheu. Por quê? Ele já vem filtrado aqui, depois de seleciona um hardware, ele já mostra todas as compatibilidades dessas peças que não vai ter problema. Porém, se eu desmarcar, vai aparecer peças que não são compatíveis com aquele processador. Então, a gente vai deixar ele compatível. Vamos selecionar qualquer placa-mãe aqui. Vamos colocar essa 510, H510 da Gigabyte, que é bem parecida. Aqui, ó, essa aqui eu tenho. Então eu vou selecionar ela e adicionar build. Quando eu seleciono, ele já me informa que o processador que eu escolhi, ele não tem gráfico integrado, ou seja, precisa adicionar uma placa de vídeo. E ele está dizendo que a própria placa-mãe também não tem saída de vídeo, ou seja, tem computadores que já tem um chip gráfico que não precisa de uma placa de vídeo. Então, uma pessoa que está começando a comprar o seu primeiro computador e não tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo, ele pode estar optando por um processador, uma placa-mãe que já tem um chip gráfico e não precisa uma placa dedicada, né? Então, nesse caso aqui, eu teria que trocar o meu processador para um que tenha um chip gráfico já integrado para fazer esse papel da placa de vídeo também. Então, nesse caso, se eu quiser o 10400F, se eu tiver interessado e quiser comprar, tudo vai ser em volta dessas duas configurações aqui. Então, eu venho em placa de vídeo, ele já vai mostrar as placas de vídeos compatíveis com o meu processador e com a placa-mãe. Então vamos colocar aqui uma placa de vídeo, a RTX 2060. Tá no preço, tal, beleza, tá no meu orçamento, digamos assim. Ela tem 6 GB, ó. Ela é da GeForce, da Cal Ultra. Então vamos selecionar ela. Ah, eu esqueci de falar, ó. Primeiro, ele já mostra que tá compatibilidade, tá tudo ok. Ou seja, você não vai ter problema de incompatibilidade. Então você não vai ter problema de incompatibilidade do seu processador com a placa de vídeo junto com a placa mãe, ou seja, tá beleza, tá supimpa, tu pode rodar de boa.
O preço aqui, ó, dele de mercado tá 728 e no de boleto tá 619. Esses valores avaliados no site da Terabyte. Pelo que eu entendi, os preços da Terabyte são os menores que ele pôde encontrar e ele já auxilia para você aqui, ó. Então, se você ver aqui na engrenagem de preço, a gente pode utilizar de outras lojas. Eu, como gosto de comprar na Kabum, na Amazon, eu posso salvar e ele vai filtrar o preço da Amazon que ele encontra, ó. Foi substituído, porém eu posso fazer como menor preço, né? Critério com menor preço. Então aqui não teve nenhum problema. E agora a gente pode colocar a memória RAM. A gente tem que se atentar, é muito bom na hora da memória RAM você fazer teste, a placa-mãe só, eu não sei, minha placa-mãe só aceita em tal frequência e tudo mais, né, se é DDR4 ou 3, enfim. Então quando você vem aqui em memória, ele já vai resolver o problema, ou seja, ele só vai te mostrar as compatíveis, então você pode pegar uma 3200 quanto a 2666, que é uma frequência menor, porém ela é compatível. Então não vai ter problema, o seu computador vai funcionar. Até porque a minha placa, a minha memória não é na mesma frequência de 3200, se eu não me engano. Então, e meu computador está funcionando com as duas memórias. Além do que ele já te fala também o consumo estimado de para te precisar de uma fonte. Então, essa aqui é a minha dica. Você pode brincar de substituir peça, ver se é compatível ou não é. Aí você pode colocar periféricos como mousepad, fone de ouvido, teclado. E aí depois ele vai te dar um balanço do quanto que vai ser esse valor, seja no valor total ou naquelas peças adquiridas com boleto, por boleto, né, que tem um desconto, e assim sai um pouco mais barato. Então espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e falou!